Teixeira No profissional, já estava Figueiredo acontecendo. só jogou pelo Sim, lado. jogou uma vez só Com como todos os centroavante. treinadores, ele só jogou pelo lado. Porque é onde o Vasco não tem. É onde o Vasco não tem peças. O Vasco não tem peça em lugar nenhum. Sim, cara. mas O Vasco não tem peça em lugar nenhum. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Quero mostrar aqui pra vocês o programa de ontem, né, do Seleção Sport TV. E parece, cara, que o Roger Flores tá vendo aí os comentários do De Aranha, porque ele deu uma humilhada aí nos jogadores do Vasco, que você vai acompanhar aqui, e eu quero a sua opinião, família vascaína. O programa também vai tocar no seguinte assunto: para essa diferença toda, 20 pontos aí o Cruzeiro tem do Vasco, o time do Cruzeiro, o elenco, onde você vê aí os 11 jogadores em campo, que acabaram com o Vasco aí com os 3-0, você vê tanta diferença assim para ter 20 pontos na classificação? Trocar essa ideia, quero passar aqui para vocês e quero aí a opinião da família vascaína. Mas vamos começar o nosso vídeo com o seguinte Twitter aqui do jornalista Gilmar Ferreira, tá na tela para vocês, ó. O Vasco competiu no seu limite e pagou caro pelos erros individuais num jogo que exigia tolerância zero. O problema não é a derrota para o Cruzeiro, mas os 8 jogos sem vitória como visitante. O momento exige inteligência emocional da torcida, que passa a ter papel estratégico, não só estratégico, né, família vascaína, como fundamental aí, principalmente nos jogos em casa. Eu queria chamar aqui um detalhe que ele colocou logo no início, né? O Vasco competiu no seu limite. E aí que tá o ponto, família vascaína. O limite do Vasco sempre foi muito baixo. O Vasco não fez nenhuma grande partida nessa Série B. Porque quando você pontua aí os grandes momentos do Vasco, vamos dizer assim, ali contra o CRB ou contra a Tombense, foi jogos em que a gente tem que dizer que dentro de São Januário, aquele golzinho que sai ali aos 3 minutos de jogo, mudando todo o cenário. Agora, por exemplo, quando o Vasco joga em São Januário, sai atrás, não consegue virar o jogo. Por exemplo, também, o confronto contra a Chapecoense conseguiu segurar o Vasco não criou oportunidade, foi um 0-0. Ou seja, o limite do Vasco sempre foi muito baixo. Essa é a realidade. Quando a gente sempre tá falando aí, muita gente comenta, o Zé Ricardo tinha um padrão, o Zé Ricardo era um gênio, se defendia muito bem, mas mesmo assim eram atuações patéticas do Vasco. Essa é a realidade. O Zé Ricardo teve à frente do Vasco aí 10 jogos, foram 4 vitórias, e 6 empates, né? Os outros 4 jogos aí de invencibilidade, somando os 14, foram 2 com o Emílio Faro, foi a vitória sobre Cruzeiro e Náutico, e os 2 jogos aí do Maurício Souza, se eu não me engano, Londrina e Operário. Então formou aí os 4 jogos invictos. Então quando você pega lá as partidas do Zé Ricardo, se você lembrar muito bem das partidas ganhas pelo Vasco, principalmente, me recordo aqui muito bem da partida que o Vasco ganhou do CSA e, por exemplo, também da Ponte Preta, onde foi uma partida muito ridícula do Vasco. O Vasco tomou um sufoco danado, tanto da Ponte quanto do CSA, defesas inacreditáveis do Thiago Rodrigues, e aí o Vasco fazia um golzinho, saía lá com 3 pontos. Então quem garante que o Vasco hoje, com o Zé Ricardo, poderia estar vivendo aquele momento que viveu nas 10 partidas iniciais? Quer ver um ponto importante? Eu, Thiago, essa é minha opinião de torcedor, não sei a de vocês, a gente está vendo aí muitas críticas ao Thiago Rodrigues, por exemplo, dizendo que ele foi mal contra o Cruzeiro, foi mal contra o Grêmio, errou nesses gols. Não vejo dessa forma, acho que o Thiago acaba entrando no pacote dos jogos fora de casa, que o Vasco está totalmente mal, porque se a gente lembrar, na partida contra o Guarani, o Thiago foi muito importante, o Vasco ganhou. Na partida contra a Tombense, por mais que o Vasco ganhou com placar elástico, se você pegar os melhores momentos, a Tombense chegou, o Thiago foi muito importante, na minha opinião, é o principal jogador do Vasco nessa Série B. Claro que o principal responsável aí pelo Vasco se conquistar o acesso é a torcida, sem sombra de dúvida, mas dentro de campo é o Thiago, mesmo com esses erros aí que ele cometeu, tanto contra o Grêmio, tanto contra o Cruzeiro. Então, se pegar o seu melhor jogador na competição, pelo menos é a minha opinião, e ver que ele tá cometendo falhas, ele poderia cometer falhas lá com o Zé Ricardo, né, como o Quinteiros poderia passar a cometer falhas, como o Edmar. Então realmente esse é o ponto que eu acho que o Vasco nunca teve uma grande atuação, o Vasco nunca jogou bem nessa Série B, e como o Gilmar colocou aqui, jogou no seu limite. É isso, porque o limite do Vasco é muito baixo, o limite do Vasco é patético. A montagem do elenco, essa gestão de merda, Carlos Brasil, Jorge Salgado, e com uma pitada aí da 77, não sei aonde eles entenderam aí que o elenco era capaz de conquistar o acesso, não sei aonde eles entenderam que o Vasco poderia
poderia sim disputar um turno sem treinador com Maurício Souza, com Emílio Faro. Não sei aonde isso aconteceu, em que ponto esses caras se reuniram numa mesa e decidiram isso, esse bando de merda, e é por isso que o Vasco hoje tá na situação te fazendo você, torcedor, hoje às 9h30 secar aí o Londrina diante da Ponte Preta, família vascaína. Quero aqui agora trazer aí o programa Seleção Sport TV e repare bem aí, preste muita atenção nas críticas do Roger Flores, que parece aí que fez o curso do De Aranha, família vascaína. Se liga só. A diferença de pontos do Cruzeiro pro Vasco é de 20 pontos. 20 pontos. 68-48. E eu vejo as escalações, por exemplo, e não consigo enxergar no papel tamanha diferença. Porque 20 pontos... Quase 7 jogos, 7 vitórias. 20 pontos de diferença é um time assim... sei lá, o Bayern de Munique na Alemanha contra um time pequeno da parte de baixo da tabela. E não é o caso no papel, porque assim, o Cruzeiro ontem, Rafael Cabral, Zé Ivaldo Oliveira, Eduardo Brock e o Kaique. Aí no meio campo o Machado, o Neto Moura, o Bruno Rodrigues, o Stênio, o Edu, o Lincoln. Aí o Vasco ontem, Thiago Rodrigues, Léo Matos, o Boza, Anderson Conceição, Paulo Vitor, Igor Lara, Andrei Santos, Marlon Gomes, Nenê, Egnaldo e o Raniel. É que a diferença tá na próxima linha. Qual A escalação. O treinador? O Cruzeiro tem um treinador desde o início da temporada. Na realidade, assim, eu acho que... 20 pontos, cara. Claro. Não se explica pela escalação. Mas se explica, e não ter... Depois do Zé dificilmente se explica só na escalação. Eu acho que poderia também ter um treinador só, se fosse o Zé Ricardo, tava no mesmo nível de apresentação aí. E também não ia... O Vasco era mais regular com o Zé Ricardo. Essa campanha de fora de casa é muito desde a saída do Zé, a insistência com o Mauricinho, sem treinador, até vir o Jorginho. O Zé foi embora 3 rodadas antes, ou um mês antes, a torcida foi lá botar o dedo na cara do Zé, querendo que ele fosse embora, ameaçando. Então é um ambiente que não é saudável no Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, durante a Série B, não jogou nada. A verdade é essa. Não tem um jogo que você fala assim, o Vasco da Gama... Quando joga bem em São Januário, não são jogadores, é a torcida que parece que carrega o time e bota a bola dentro do gol. Contra o Tombense foi um bom jogo. O time jogou bem. Mas, de novo, a torcida ajuda muito. Mas foi um grande jogo. Mas são poucos, de fato. Inconfiável o time do Vasco. O Thiago, que parecia, e é um bom goleiro, né? Teve boas atuações quando chega no Vasco. Hoje ele está num momento desastroso. E com todo respeito ao Thiago, mas parece que ele está pesado. Quando ele precisa de agilidade, e aí a gente está falando de 3 gols que ele toma de bolas desviadas, ele precisa ser ágil para voltar para o posicionamento dele e defender a bola, ele não está conseguindo mais. Olha, esse é um dos gols. Olha só como é que ele cai, tenta levantar e não consegue. Ontem, 2 vezes. Sim. Foram bolas desviadas, não são bolas fáceis. Eu não estou aqui falando, olha, o primeiro não é uma bola fácil de se defender, mas se ele tem um pouquinho mais de agilidade, se ele consegue mexer um pouco mais rápido o corpo dele, ele faz a defesa. No terceiro gol do Luvanor também. O Luvanor bate numa bola prensada, desvia, vem devagar, ele está caindo, a bola está subindo ainda, lenta, e ele não consegue, com agilidade, fazer a defesa. Então, o Vasco precisa de muita coisa. E não é na conta do Jorginho, né? O Jorginho tem 2 jogos. Sim. Aos poucos ele vai jogo dele tateando, né? No primeiro jogo pro Náutico, ele fez substituições importantes, né? O Jorginho jogou contra o Grêmio, fora de casa, na estreia dele. 3 jogos. Contra o Náutico em casa Ontem foi o terceiro jogo. 2 fora e 1 em casa. muito ele pouco, tirou Quinteiros, ele tirou Edmar, ele tá tentando mover, ele tá tentando botar gás ali. Não, a diferença... Não é de uma hora pra outra. Não dá pra achar que você bota uma gotinha e, né? Não, mas a diferença de treinador... Exatamente. Eu não tô falando do Pesolano e Jorginho. Eu tô dizendo, ter um treinador durante toda a temporada e na pré-temporada, um treinador que manteve esse elenco. E o Vasco, até o Zé Ricardo, tudo bem, a torcida reclamava, também tinha suas questões, não jogava bem, mas criou a gordura inteira que criou durante a Série B para estar muito seguro do acesso com o trabalho do Zé Ricardo. Depois que ele sai, desde a estreia do Mauricinho até hoje, foi exatamente quando o Vasco foi a cada rodada vendo essa gordura diminuir, vendo essa segurança de acesso e ir embora, até chegar um jogo de hoje. O Pesolano dirige o Cruzeiro desde a pré-temporada, passou pelo estadual, de um treinador. Elenco, e o Vasco está no 4º treinador durante a Série B. Quando você olha para o time do Cruzeiro e você vê jogadores que não estão na primeira prateleira, e por que o trabalho é bom? Porque tem um bom treinador. Quando você olha para o Vasco, e aí eu também acho que tem uma diferença que tem muitos garotos. O Vasco, quando a gente olha para esse time, ele aposta muitos garotos e até improvisando. O Marlon Gomes não é um ponta, ele tá jogando aberto pela direita, porque ele vive uma grande fase. E aí o Jorginho tá apostando nisso também. Tecnicamente é bom você ter em campo jogadores que estão em melhor fase num momento como esse. Mas ele precisa improvisar muitas vezes para mantê-los no time. Ontem entra o Figueiredo, que na base sempre jogou muito mais como centroavante, ele joga muito mais como ponta. O Egnaldo foi jogar como centroavante, ele abre mão do Alex Teixeira. No profissional, já tava acontecendo. Só jogou pelo lado. Jogou uma vez só como centroavante. Ele só jogou pelo lado. Porque é onde o Vasco não tem. É onde o Vasco não tem peças. O Vasco não tem peça em lugar nenhum. Sim, mas... O Vasco não tem peça em lugar nenhum. Você acha que o Cruzeiro tem na peças ponta é onde que o Vasco? Você acha que o Cruzeiro tem peças melhores que o Vasco? Tão melhores assim que o Vasco? Estão melhores, né? Estão, sem sim. dúvida nenhuma. Não, estão melhores. E conseguiram compreender aquilo que a Camila falou, o trabalho do Pesolano. Agora, é um time mais competitivo.
É um time mais que acredita mais no trabalho do treinador, é um time muito sincronizado. Não tem nada demais no Cruzeiro. Você fala assim, ó, tem um craque no Cruzeiro, um camisa 10 que domina a bola, e você fala assim, ó, dali vai sair alguma coisa diferente. Não vai sair. Você põe os times lado a lado no papel, você não acha tanta diferença assim. Muito menos os 20 pontos da tabela. Mesmo na segunda... Né? Claro. É conjunto. Claro. E outra, quando eu cheguei aqui, né? Porque aqui, obviamente, tem rubro-negro, tricolor, né? Mais cariocas, mas tem gente que torce lá na redação, tudo que é lado. Tem. Os caras torcem. Tem. E os vascaínos, né? Os vascaínos estavam indignados. Porque a postura, eu discordo, eu acho que a postura do Jorginho foi a postura de um treinador que olhou, olha, aqui tem um time muito melhor que o meu, aqui tem um time que não só não é melhor, como ele não tem nem a minha cara, né? Montou um time. No início, eu até acho que o Jorginho falou a verdade ali, no sentido de, não, a gente tentou, né, partir para cima, tentaram mesmo, primeiros 5 minutos, né? Só que aí o jogo vai enrolando e o Cruzeiro foi empurrando o Vasco para trás. Uma coisa é o que você fala no vestiário, outra coisa é o que o jogo, né? Porque do outro lado tem um adversário. E não ficou a impressão de que o jogo acabou depois do primeiro gol? Porque ficou muito fácil pro Cruzeiro. Eu quero só mostrar a classificação de novo, para dizer o seguinte, o Londrina, se ele ganhar de 4-0 da Ponte, ele iguala o Vasco em pontos, no número de vitórias, no saldo, mas ele ainda ficará com 1 gol pro atrás. Então nem se ele vencer por 4... Fazer 5. Oi? Tem que fazer Mas é que 5. pro Londrina... Fazer 5 gols. Então assim, pro Londrina é ganhar o próximo jogo e ir pro confronto direto contra o Vasco. A preocupação é se vencer hoje, iguala em número de pontos. E aí vai pro confronto direto podendo ultrapassar. Ainda que não ultrapasse hoje, você tem na próxima rodada essa possibilidade contra um time que vem justamente de uma derrota como foi de ontem. Ganhou da Ponte. Ganhou, fez o trabalho dela. O Londrina fez o trabalho dele contra a Ponte. Vai para São Januário, o empate é um belíssimo resultado. Porque ele se mantém igual, nos critérios vai ficar atrás do Vasco. Mas a sequência e a pressão que vai botar no Vasco, nesse time que não tem a capacidade de digerir pressão, que vai nos estádios adversários e não consegue manter um nível de apresentação nem por 20 minutos. A gente tá falando, o Vasco foi bem 24 minutos. 20 minutos de jogo. Um time como o Vasco, do tamanho do Vasco, não pode. 8 derrotas consecutivas fora de casa. Então o Londrina vai apostar nisso. Vou jogar a pressão. Se eu conseguir chegar em São Januário com o mesmo número de pontos, podendo empatar e sair dali com empate, é um grande resultado. Se ele empatar com a Ponte, ele ainda chega a São Januário podendo passar o Vasco em caso de vitória. Tá aí, família vascaína, destacando os pontos aí do programa colocou, né, o Cruzeiro, 20 pontos acima do Vasco, quando você olha pro elenco, quando você olha pro time titular, realmente eu não consigo entender, família vascaína, eu não consigo entender, eu vi os 11 jogadores que jogaram lá contra o Vasco, cara, não tem ninguém acima da média, o time do Vasco é horroroso, eles não fizeram força pra ganhar do Vasco, o Vasco deu a vitória pra eles cometendo os erros aí, Danilo Bossa, entre outros ali, que cometeram erros, então realmente eu não consigo entender, deve ser realmente colocado aí nas costas do Pesolano, a mão do Pesolano nesse time aí, a diferença de 20 pontos aí pro Vasco, realmente é uma coisa que não entra na minha cabeça. Em relação às críticas aí do Roger Flores, pareceu que ele fez o curso aí realmente do De Aranha, claro que tem alguns pontos aí que eu defendo no Vasco, que é o caso do Thiago, apesar do momento que ele tá vivendo aí, principalmente fora de casa, eu defendo muito o Yuri, o Andrei Santos, apesar de nos jogos fora de casa o Andrei não tá conseguindo render o que rende dentro de São Januário, destaca o Ignaldo, destaca o Malo, agora, sem sombra de dúvida, esse discurso, esse desabafo aí do Roger pega pra muito jogador desse elenco que não tem aí a mínima condição de vestir a camisa do Vasco, e por isso que a gente tá vivendo aí esse momento tão complicado, tendo que secar hoje o Londrina às 9h30. Meia Vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.